que é uma administração apostólica? Qual é a diferença de uma diocese? Os padres lá celebram o rito romano antigo. É só lá que pode? Não sei o quê. Vamos começar. O que é uma administração apostólica? Qual a diferença de diocese? Lá tem, como é que chama? Vida própria? Depende de outro bispo? Como que é isso? Para o pessoal entender, para a gente poder começar a conversa, né? Bom, a igreja tem a sua unidade, né? Uma das principais características da Igreja Católica é a unidade, como nós rezamos no credo, né? Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Certo. Bem, então a igreja é unidade de governo, unidade de doutrina e unidade de culto. Então, isso a igreja prima pela sua unidade. Unidade de culto, porque ela só tem os 7 sacramentos, e o culto prestado a Deus é o santo sacrifício da missa, que é um só. Ritos diferentes, modalidades diferentes, mas é um só. Unidade de doutrina é uma doutrina só. É diferente, por exemplo, dos nossos irmãos evangélicos. Tem um tipo de doutrina. Tem evangélico que guarda o sábado, outro que guarda o domingo, um que não pode comer carne de porco. Outro, na igreja não. A igreja tem unidade de doutrina. Tem diferentes espiritualidades, mas uma só doutrina que está condensada no catecismo da doutrina católica, que é o que a igreja nos transmite, né? A doutrina baseado, evidentemente, na palavra de Deus. A igreja usa a palavra de Deus. Escrita é a Bíblia Sagrada e transmitida oralmente, chamada Sagrada Tradição. Isso tudo condensado no seu ensinamento. Então, por isso que a norma para o católico, o princípio de unidade, a norma de verdade para um católico é o magistério da igreja. Bem, e a unidade de governo. A igreja só tem um governo, é o Papa e os bispos. Quem governa a igreja, o Papa e os bispos, porque Nosso Senhor fez assim, a própria Constituição da igreja, sobre os apóstolos. E o chefe dos apóstolos é Pedro. Então, até hoje é assim, a igreja até hoje. Quem governa a igreja são os apóstolos. O Papa, que é o sucessor de Pedro, e os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Bem, a igreja depois é dividida em várias circunscrições eclesiásticas, né? Nós temos as dioceses, nós temos as administrações apostólicas, nós temos as prelazias. Bom, são igrejas particulares, mas só uma igreja católica, evidentemente. Igrejas particulares. Então, vamos lá, as principais são as dioceses. Certo. Diocese, que tem um bispo diocesano que governa a igreja em nome próprio, que ele é sucessor dos apóstolos, né? Mas sempre em união com o Papa, que é Pedro. Isso. Assim também, a administração apostólica é uma diocese criada pelo Papa, não é diocese ainda, porque é por alguma razão particular. Não é? Mais ou menos como uma paróquia. Nas dioceses tem as paróquias. E tem a área pastoral, mas tem a paróquia, por exemplo, que não é ainda paróquia, é a quase paróquia. Isso, quase paróquia. Ainda não. Por algum motivo não é paróquia. Não é paróquia. Ou então uma capelania, uma coisa assim. Muito bem. No caso, a administração apostólica é por alguma razão que não é diocese. No caso, a nossa é pessoal. Por exemplo, o ordinariato militar é uma diocese pessoal, porque só dirigida aos militares. Então, por exemplo, o nosso aqui, Dom Marconi, que é o arcebispo militar, e Dom Falcão é o auxiliar. É uma diocese militar. Quem pertence às dioceses? Os militares, em qualquer parte do Brasil. Então, você tem tanto militar da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, dos Bombeiros e da Polícia. Todos esses são do ordinariato militar e suas famílias. Independente de onde estejam. Onde esteja, e são ligados pelos seus capelães, Isso. Cada um governa lá. A administração apostólica, no caso ali, houve um assunto especial, já que havia um cisma ali. Então, para corrigir esse cisma, porque havia aquele grande número de católicos e padres ligados à antiga forma do rito romano. Então, com o risco de se tornarem um cisma efetivo mesmo, de fato, né? Para tirar esse risco, porque o caso do antigo bispo, que mudou, é uma história longa, porque a gente vai contar isso, vai demorar um século. Mas, enfim, para corrigir isso aí, o Papa, então, criou a administração apostólica, foi o Papa São João Paulo II, né, no dia 18 de janeiro de 2002, criou essa administração apostólica com bispo, padres, paróquias, capelanias, quase paróquias, e etc. E com institutos de vida consagrada, tudo isso, seminário, tudo isso próprio. Então, é uma diocese.
Só não levo o nome de diocese para não confundir com a Diocese de Campos, porque ela fica situada no âmbito do território da Diocese de Campos, Rio de Janeiro. Então, ali fica no mesmo lugar, mas tem paróquias próprias, igrejas próprias, tudo isso. Eu tenho lá atualmente 39 padres, tenho 33 seminaristas maiores, tenho várias ordens religiosas, realmente umas quase 70 irmãs freiras consagradas. Algumas já são Instituto de Vida Consagrada, outros são a Sociedade Pública de Fiéis, se tornando, em virtude de se tornar um Instituto de Vida Consagrada. E tem os fiéis em geral, mas são paróquias abertas. As pessoas vêm e dizem, mas eu estou em perfeita comunhão com o bispo diocesano, que no caso ele é Dom Roberto Francisco, e em perfeita comunhão com o Leste 1, que é o Estado do Rio de Janeiro, e com a CNBB, que é a Conferência Episcopal Brasileira. Então, não há problema de rompimento de comunhão, nós estamos em perfeita comunhão e guardando o nosso rito próprio e nossos costumes próprios. Porque não é só o rito, né? Tem o jeito. Por exemplo, aquelas associações religiosas antigas, nós conservamos, Apostolado da Oração, Pia União das Filhas de Maria, Congregação Mariana, Liga Católica Jesus, Maria e José. Então, todo aquele modo tradicional de ser, nós conservamos também. E isso a Igreja nos deixa livres para conservar, e a gente conserva. E guardando a forma antiga do rito romano, que antes se chamava, por Bento XVI, era a forma extraordinária do rito romano. Agora, o Papa Francisco diz que não, é o rito romano antigo. Porque tem o rito romano atual, que é a missa de Paulo VI, não é? Que nós respeitamos também, em certas circunstâncias, a gente também celebra. Eu aqui na Conferência Episcopal, claro, celebro a missa. Se vai em uma outra diocese. Ou se vai em outra diocese. Porque além da Diocese de Campos, nós temos 10 outras dioceses que eu mando meus padres celebrarem lá, a pedido do bispo local. Porque quem dá jurisdição é o bispo local, porque só tem jurisdição com a Diocese de Campos. Então, por exemplo... Meio que para conservar ali, se o bispo... Exemplo, tem um grupo lá de fiéis, Diocese, por exemplo, de Nova Iguaçu. Certo. Tem um grande número de fiéis que querem a missa na forma antiga. Eu mando meus padres, o bispo de lá dá a jurisdição e dá as faculdades e os de ordens, e eles celebram lá. Belo Horizonte também, Dom Valmor nos dá uso de ordens lá. Eu tenho uma capelania lá em Belo Horizonte, com as missas direitinho. Tem em São Paulo, temos em Nova Iguaçu e temos em Volta Redonda. São 10 outras dioceses com os padres celebrando também em perfeita comunhão com a jurisdição, com as faculdades dadas pelo bispo local. No caso, o senhor já era sacerdote da administração apostólica? Não, essa administração apostólica começou em 2002. Eu fui ordenado em 74. Então celebrava. Então já celebrava no rito romano antigo, porque já é padre desde 74.